Nós vamos falar hoje sobre o tema Nascimento de Jesus e o Natal. Amém? Vamos abrir a Bíblia em Mateus, no capítulo 1. Vamos ler sobre o nascimento de Jesus. Mateus, no capítulo 1 e o versículo de número 18. Mateus, capítulo 1 e o versículo 18. O texto fala assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Aleluia. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, traduzido, é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu, até que deu à luz a seu filho, o primogênito, e pôs o nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Essa é a Bíblia. Esta é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela nos fala do nascimento de Jesus, o nascimento do Salvador. Jesus é uma variação do nome de Josué, ou Yeshua. E esse nome quer dizer Yahvé salva, ou seja, Deus salva. Então, qual que era o quadro? O mundo estava perdido, o mundo estava condenado por causa do pecado. E Deus, olhando do céu para a terra, ele não viu nenhum justo que ele pudesse usar para resgatar o mundo da condenação. E para que se cumprisse o que o profeta havia descrito, então, no tempo determinado, um homem chamado José, ele desposou Maria. Ele ficou noivo de Maria. Só que não é noivo na nossa cultura. Precisamos entender. Na cultura judaica, quando um homem ele pedia lá a mão da moça, a família se reunia e dava ok. O que ele fazia? Ele ia embora, preparava tudo para receber a sua noiva, e ela ficava se preparando para o dia do casamento, né? Então essa é a cultura deles. É igual está acontecendo hoje. Jesus está desposado com a noiva, que somos nós, a igreja. Amém? O que ele fez? Ele ficou noivo e foi preparar um lugar para nós lá no céu. Aleluia!
um dia ele vai vir nos buscar. E a noiva precisa estar preparada. Amém? Senão o noivo chega, a noiva não está preparada, tem que estar preparada. Então, só que a situação, qual que era? Não havia um justo sequer. Então Deus já havia determinado antes da fundação do mundo que enviaria o seu próprio filho, primogênito, para vir, para descer. Então, o profeta Isaías já havia descrito isso. Então, que um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Então, ele descreve ali o nascimento do Senhor Jesus. Jesus nasceu? Sim, Jesus nasceu, graças a Deus. Só que eu quero dizer para você, qual que é a questão? Jesus nasceu para salvar esse mundo, amém? O propósito dele era salvar o homem, salvar a humanidade, salvar o mundo. O propósito não era nascer por nascer, era nascer para salvar. E para salvar o mundo, ele teria que morrer em nosso lugar. Então o propósito dele foi nascer para morrer no nosso lugar. Amém? Então, nasceu, foi lindo. Foi um dia marcante, glória a Deus. No momento do nascimento dele, ou seja, da concepção, os dois estavam separados, o noivo estava num lugar, a noiva estava no outro. Quando ele ficou sabendo da gravidez da sua noiva, ele ficou preocupado que ia infamar a noiva. Então ele resolveu sumir para não infamar a sua noiva. Mas o Senhor, sabendo do plano dele, enviou um anjo. E o anjo falou: olha, José, filho de Davi. Por que falou José, filho de Davi? Para deixar registrado, deixar claro que José era filho da linhagem de Davi, do rei Davi. Então, se ele era filho de Davi, né? José era filho de Davi, o que iria nascer dele, através da paternidade de José, seria real, seria um rei. Amém? Amém? Aí, nós chegamos no capítulo 2. Vai aí no capítulo 2. Vamos ler. Eu também vou aqui no capítulo 2 para ler com você, onde diz assim, verso 1: E tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente até Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Amém? Ó, rei dos judeus, glória a Deus. O rei nasceu, porque vimos a sua estrela no Oriente e vimos adorá-lo, glória a Deus. Aí vai no verso 11: E entrando na casa onde Jesus estava, né? E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Amém? Ouro, incenso e mirra. Amém? Presentes reais, presentes que se entregavam para reis. Por quê? Porque eram caros, né? Tinham valor, tinham um significado muito importante. Então o rei, o ouro era um presente que se dava para rei. Quando um rei queria agradar um outro rei, que fazia uma aliança, entregava bens, taças de ouro, coroas, né? Pingentes de ouro. Então entregavam peças de ouro
pratos de ouro, né? Então, eles estavam reconhecendo que Jesus era rei. Amém? Então Jesus, ele nasceu com esse propósito de se tornar rei, rei dos judeus, rei de todas as nações. E a palavra diz que Jesus é rei dos reis. Eu acho que você não escuta, não fala de novo. Rei dos reis. Amém. Então, Jesus é o meu rei. Declara. É o meu rei. Se ele é o meu rei e ele é rei dos reis, não entendi. Você é rei, isso? Eu sou rei. Amém? Eu sou rei com ele. Através da sua morte, através do sacrifício dele, ele me tornou rei. Por isso diz lá em Pedro que ele nos tornou. A palavra de Deus nos diz, o texto não vem agora à mente, não é Pedro não, que ele nos tornou reis e sacerdotes. Amém? Então nós temos linhagem real. Glória a Deus, glória a Deus. Segundo presente foi o incenso. O incenso era uma oferta que se apresentava para um Deus. Lógico, o povo de Deus oferecia para o Jeová, amém? Yahvé, glória a Deus. Só que outros povos também oferecem incenso para os seus deuses. Pode ver na cultura dos orientais, eles oferecem incenso lá para Buda, para outros deuses lá, né? Então, uma oferta que se oferece para um Deus. Então, quando eles ofereceram incenso, eles estavam reconhecendo que Jesus era Deus. Amém? Amém? E também esse incenso, para mim, na minha interpretação, simbolizava o próprio Cristo. O próprio Cristo. O ouro simbolizava o próprio Cristo, amém? Por quê? Porque o ouro, para se tornar puro, ele precisa passar pelo fogo. E o fogo, nosso entendimento, são as provas, as lutas. Não sei se você já assistiu A Paixão de Cristo, aquele filme, e passou no cinema uns anos atrás, lembra não? Né? É forte, não é? As pessoas choravam no filme. Tinha pessoas que infartaram, tem pessoas que morreram assistindo o filme, porque foi muito forte, né? Tamanha prova que Jesus passou. E foi tudo por minha causa. Quem merecia aquele sofrimento era eu. Quem merecia aquele sofrimento era eu. Mas ele sofreu no meu lugar. Amém? Amém? Glória a Deus. Para quê? Para me purificar. Amém? Glória a Deus. Então, o incenso é queimado e ele sobe, né? E torna aquele cheiro agradável no espaço, no lugar. Qual que é o propósito do incenso na cerimônia judaica? É que aquele incenso suba e alcance até a presença de Deus como cheiro agradável a Deus. Amém? Amém? E assim deve ser a minha vida e a sua vida. A minha vida e a sua vida. Passa pela prova. Amém? Glória a Deus. E também a nossa vida, o nosso testemunho chegue diante de Deus em cheiro agradável a Deus. Amém? Amém? Glória a Deus. E a mirra? A mirra é uma especiaria que era passada até hoje, né? Se alguém quer fazer, é passado no corpo do defunto, né? Para a conservação daquele corpo, tanto o perfume quanto a química, né? Para conservação. Então, ungia para poder conservar o corpo. Então, quando eles chegaram com a mirra,
eles também já estavam apontando, né, a morte e a ressurreição de Jesus. Então os 3 presentes que os seis magos levaram, eles apontavam todos para Jesus e para o sacrifício de Jesus, para o ministério de Jesus. Amém? Amém? Ele era rei, amém? Sacerdote, glória a Deus, e ele iria morrer e ressuscitar. Amém? Glória a Deus. Então o seu nascimento já apontava para a sua morte e ressurreição. Amém? Glória a Deus. Então, o melhor presente para Jesus no Natal. E quando é o Natal? Como diz a propaganda, o Natal é todo dia, né? Então, por quê? Porque Jesus deve nascer na nossa vida todo dia. Mas eu quero que você entenda que a palavra de Deus fala aqui do nascimento de Jesus, mas ele não manda na Bíblia fazer nenhuma cerimônia em memória do nascimento dele. Quando ele celebra a Páscoa e a ceia, né? Amém? O que ele diz? Fazer isto em memória de mim. Então, nós celebramos a morte e a ressurreição de Jesus. Amém? É isso que nós celebramos. Por isso que eu quero que você entenda. Hoje eu estou falando do nascimento de Jesus. Então, o nascimento de Jesus foi um marco importante. Só que não se sabe, ninguém sabe, não existe ninguém que possa dizer: eu sei o dia que Jesus nasceu. Deus não permitiu. Ninguém sabe, não tem registro. Ele não nasceu dia 25 de dezembro. Isso eu tenho certeza, por uma série de fatores, tá? Um monte de fatores que mostra que os pastores estavam no campo e na época de dezembro é inverno e os pastores não estão com as ovelhas no campo. Não, eles estão num abrigo, não no campo. Não tem campo, não tem o que comer. É inverno daqueles terríveis. Então, provavelmente é uma época próxima a outubro, pelos estudos, próxima a outubro, mas não tem dia, tá? Só para você ter um entendimento. Então, nasceu o Salvador? Sim, nasceu o Salvador. Porém, não tem registro do dia do seu nascimento. Agora, quando que surgiu o Natal, pastor? Por que surgiu o Natal? Aí a história é longa. Eu precisaria aqui de um grande horário, tempo, para poder falar para vocês. Nasceu há mais de 7.000 anos antes de Cristo. As culturas antigas já celebravam esse tipo de festa, mas não como o nascimento de Jesus. Presta atenção. Natal é uma coisa, nascimento de Jesus é outra coisa. Então, o que era celebrado pelas culturas há mais de 7.000 anos? O solstício de inverno. Solstício de inverno. Terceira vez para você guardar. Solstício de inverno. Amém? O que é o solstício? Vamos lá, vamos entender. Ô, Joilson, explica para mim. Vamos lá. Lá na região oriental, na época de dezembro, mais ou menos aí dia 25, próximo a essa data, final de dezembro, acontece o solstício, que é o quê? É a época do inverno em que o sol fica escondido. Então não dá para plantar, não adianta plantar, não adianta semear, não adianta fazer nada. Não adianta fazer nada. E
eles ficam esperando ansiosamente o dia do solstício, que é o dia em que, na madrugada, na virada de um dia para o outro, tá? Na virada de um dia para o outro, o sol surge e se torna o dia mais longo. Ou seja, eles podem voltar a plantar. Eles plantam e começam a colher e fazem festa. Presta atenção. O solstício, então, é o que? Lá no norte. É o dia mais longo do ano no hemisfério, é no final de dezembro. Desde a madrugada em diante, o sol fica mais tempo no céu. E acontece o que quando o sol fica mais tempo? As trevas vão embora e vem a luz. Solstício, vem do sol, né? E o que as culturas então celebravam? O que eles adoravam? Quem? O sol. O sol. O sol. O que eles esperavam? O sol. E quem que eles adoravam? O sol, né? Então, era uma celebração que eles faziam há muitos anos. E não é a cultura cristã, é uma cultura mundana, vamos colocar assim para o crente, né? O cristão entende isso. É das outras culturas, é dos outros povos, não é do povo de Deus, tá? Então, agricultura, colheita, festa, várias culturas celebram o sol ou celebram o seu próprio Deus. Vamos lá, eu anotei aqui só para ajudar você. Os gregos celebram um Deus chamado Dionísio. Porque quem que é esse Deus Dionísio? O Deus Dionísio é o Deus do vinho, é o Deus do vinho, né? É o Deus de encher a cara e da vida mansa, né? Por quê? Eles ficavam esperando para dizer: vamos plantar, vamos colher a uva, vamos tomar vinho, vamos encher a cara e vamos ficar de porre, né? Na China, eles celebravam o Yin e Yang. Na Roma, eles celebravam o deus Mitra. Mitra é o deus da luz. E assim vai, um monte de culturas, né? Então, no século 2, eles já celebravam no dia 25 de dezembro, né? As culturas também, dia 25 de dezembro. Mas os romanos, guarda bem, para você entender. Os romanos celebravam o deus Mitra, Deus das luzes, amém? E o que eles faziam nisso? Eles faziam celebrações, montavam uma mesa, comiam, bebiam, a pele até esticava da barriga. Pastor, o senhor está inventando isso? Não, é só você entrar aí, Natal, revista super interessante, você vai encontrar tudo isso que eu estou falando. E não é só nessa, você pode procurar em várias revistas não evangélicas, vai falar isso que eu estou falando para você, tá? Não estou inventando, pesquisa, né? Na verdade, gente, o povo cristão, o povo de Deus, não celebrava o nascimento de Jesus, sempre celebrava a Semana Santa e a Páscoa. Semana Santa e Páscoa. Semana Santa e Páscoa. O que é a Semana Santa? A morte. E a Páscoa? Ressurreição. Semana Santa e Páscoa. Então, era isso que eles faziam, tá? Só que os romanos, que não são besta nem nada, na época, dominavam o mundo. Os romanos, Império Romano. Então, eles perceberam que os cristãos estavam aumentando. Só que eles tinham uma cultura totalmente diferente das outras nações. Porque Deus nos chamou para ser diferente. Deus me chamou para ser diferente. Deus me chamou para ser diferente.
Ele me chamou para servir a Ele segundo a sua palavra. E aí, no século 3, mais ou menos, o que aconteceu? Um camarada falou: olha, eles têm uma cultura, nós temos a nossa. Vamos fazer uma junção do negócio aí. Eles não acreditam em Jesus? Legal. Então vamos colocar o nascimento de Jesus. Vamos falar que o nascimento de Jesus foi dia 25 de dezembro. Nós já temos uma festa, que é do nosso Deus Mitra. Então vamos juntar. Vamos misturar. Vamos misturar. Estão entendendo ou não? Amém? Tudo que o diabo quer é que você se misture. O que Deus quer? Que você se separe. Amém? Amém ou não amém? Jesus disse assim: eu não vim trazer paz. Quando ele nasceu, ele falou: eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Meu Deus, que isso? Ele falou assim: eu não vim juntar. O que ele quis dizer? Eu não vim juntar, eu vim separar os que são do meu Pai e os que não são. E nesses últimos dias Deus tem falado fortemente. Deus já me usou para falar isso. Eu já vi vários homens de Deus falando sobre isso, que Deus nos últimos dias vai deixar muito claro os que servem daqueles que não servem a Deus. Amém? Então estejamos preparados. Uma coisa importante nós entendemos, que essa questão de outras culturas, tem uma cultura dos nórdicos, um povo lá dos orientes, os povos que têm uma cultura muito diferente da nossa. Aí começou a acontecer o quê? Trazer para a festa de Natal o presunto, as mesas fartas, as luzes coloridas e a árvore de Natal. Então, nada disso é Natal. Esse negócio de comprar peru, Chester, tem nada a ver com Natal. Perdão, tem a ver com Natal, mas não tem nada a ver com o nascimento de Jesus. Se você celebrar o Natal, você não está celebrando Jesus. É triste falar isso, mas você está celebrando a mistura. Você está celebrando o Deus Sol, está celebrando o Deus Dionísio, está celebrando o Deus Mitra, está celebrando qualquer coisa, menos o nascimento de Jesus. Deus não quer que celebre o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus foi importante, sim, mas se ele não tivesse morrido, o nascimento dele não significaria nada. Se ele não tivesse morrido na cruz e ressuscitado, o nascimento dele não serviria para nada. E o diabo tentou isso. Preste atenção. Na hora que ele estava lá na cruz, o bandido da cruz, o da esquerda, falou: desce da cruz e salva-nos. Sai da cruz, nos salva, e nós vamos te seguir. Eu vou te seguir, eu vou te servir. Salva-te a ti e salva nós também, ele fala. Alguém lá embaixo fala para ele: ué, salva-te a ti mesmo, e nós vamos te servir, nós vamos te adorar. Mas era tudo usado pelo diabo. O diabo usando a boca das pessoas. Por quê? Porque se Jesus tivesse saído da cruz, não haveria salvação para nós. Através dele não haveria. Então tudo que o diabo gostaria é que ele podia até ter nascido, desde que ele não tivesse morrido e nem ressuscitado. Mas ele morreu, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou.
E é isso que importa. Então tudo isso aí de guirlanda, a guirlanda é um portal espiritual que a pessoa põe na porta da casa para a entrada do duende. Vixe, pastor, entrou duende na história? Sim, porque com o passar do tempo, a cultura, né, trouxe esse misticismo de um duende. Só que para o cristão, o negócio de duende, então eles inventaram um duende com cara humana, com jeito humano. Aí apareceu o Nicolau, São Nicolau. São Nicolau. Quem que é o São Nicolau? O Papai Noel, né? Então, gente, tudo isso aí tira fora da tua vida. Tira fora da tua vida. Você não precisa ignorar as pessoas que dizem para você Feliz Natal. Você não precisa ignorar. Você não precisa falar para ele assim: sai fora, tá amarrado, sai em nome de Jesus. Você não precisa. Diga para ele amém, Feliz Natal para você também. Sabe, não precisa. O que tem é que você viver diferente. Viver a verdadeira vida cristã. Para que você seja luz para ele. Seja sal da terra, né? Então, eu quero que você entenda. Eu quero que você entenda. Tudo isso que acontece lá fora. Ah, pastor, mas tem pastor que coloca a árvore de Natal no altar da igreja. Coloca, pastor. Coloca as bolinhas. Coloca as luzes. Desculpa. É falta de conhecimento. E em alguns minutos que ele entrar na internet, ele tem tudo isso. Tem todas as informações. Então, meu querido, minha querida, em nome do Senhor Jesus, deixa tudo isso. Viva aquilo que é princípio da palavra. Vamos lá? Resumindo, qual que é o princípio da palavra? Jesus veio, morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. Quem crê nessa verdade será salvo. Quem não crê, é condenado. Amém? Depois que creu, recebe Jesus, se batiza, como fez o Cristiano, né? Se batiza, como nós fizemos. Amém? Se batiza. Aí passa a viver a palavra de Deus. E aí passa a participar todo mês da Santa Ceia. Santa Ceia do Senhor. Todo mês. E o que a ceia lembra? A morte e a ressurreição de Jesus, né? Então, veja que nós temos que viver isso aqui, ó. Palavra de Deus. Não importa se pastor A, pastor B coloca, não importa, meu querido. Não importa. Nós vamos buscar na palavra de Deus a verdade. Ela é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Amém? Então, eu vou ensinar. Podem criticar, podem fazer o que quiser. Eu vou ensinar você a verdade. Para quê? Para que você viva a vida abundante em Cristo Jesus. Você não viva meia boca. Você não viva metade. Você viva a vida que Deus tem. A verdade, a palavra. Amém? Então, esse púlpito aqui será usado sempre para ensinar a palavra de Deus. A palavra autêntica. Se dá ibope ou não dá, para mim eu não me importo. Se só tiver vocês aqui, ó, né? Vocês que estão me assistindo também, e o papai do céu lá orgulhoso olhando, fala: ah, esse é meu filho, né? Está ensinando a minha verdade. Eu estou satisfeito. Jesus diz assim: a minha comida e a minha bebida, o que me satisfaz é fazer a vontade do meu Pai. Amém? E eu tenho isso para mim. Para mim, eu quero fazer a vontade do meu Pai. Amém? Então, com todo respeito, eu quero dizer para você, né? Não coloque nada dessas coisas de Natal.
guirlanda na sua porta. Ah, pastor, eu já coloquei. Vai lá e fala assim: Senhor, eu me arrependo, eu não tinha conhecimento, estou tirando. Tira e joga no lixo, não dê para ninguém, né? Ah, pus a árvorezinha lá dentro de casa. A árvore, tem uma história longa da árvore, eu não tenho tempo para falar aqui, mas ela representa uma deusa, deusa Azera. Você está trazendo um Deus para dentro da tua casa. Então, se arrependa, pega, joga fora, sabe? E tira fora. O que tem que estar dentro da minha casa? Jesus. E Jesus não tem forma assim, ó, né? Não tem uma forma assim que eu vou pôr lá. Não, esquece. Não farás imagem de escultura de nada. Não fará imagem de nada. Não precisamos de nada disso. Amém ou não amém? Amém? Não precisamos de nada disso, tá? Porque o nosso Deus, Ele é real. Eu não vejo Ele aqui, ó, fisicamente, mas eu sei que Ele está aqui. Eu sinto a presença dEle. Eu ouço a voz dEle. Amém? Eu não preciso de nada que represente, né? Por isso que vocês veem, nós não temos símbolo nenhum aqui. Simbolismo nenhum, né? Para que a gente não se apegue. Nós, como seres humanos, nós nos apegamos às coisas. Nós nos apegamos às coisas, né? Então, nós não temos nada. Nós temos Ele, que é maior. Amém? Então, que essa palavra nessa manhã traga a você o entendimento de que Jesus nasceu. Sim, Ele nasceu para me salvar, para salvar toda essa humanidade aí. Amém? E a verdade é que salva, não é essa mentira que está aí. Colocar criancinha no colo de um desconhecido para passar a mão na cabeça, para trazer maldição. Sai fora, em nome de Jesus. Sai fora disso aí, né? Ah, pastor, e a criança? Como que eu falo para a criança? Pergunta para os meus filhos. O que eu falei para eles? A verdade. Eu falei a verdade desde o começo. Isso aí é tudo mentira, filho. Isso aí é tudo comércio. Por que a propaganda fala Natal é todo dia? É para dizer assim: ah, nossa, Jesus nasce todo dia? Não. É para você não comprar só no Natal, mas comprar todo dia. Qual o melhor ano, melhor época do ano? Tem duas épocas. Pode perguntar para qualquer comerciante: Dia das Mães e Natal. Melhor época de venda. Sempre foi. Esse ano é um ano atípico, tal. Tudo bem. Mas na história, Natal e Dia das Mães. Então, por exemplo, Natal é todo dia para você todo dia comprar. Não é porque eles querem, lembre de Jesus, que Jesus nasceu todo dia. Não é essa a ideia, não. Não é, não. É marketing para vender mais. Então, quando eles juntaram tudo, qual que era a ideia deles? Tirar Cristo da história, né? Você acha que alguém lembra de Cristo com aquela mesa lá? Alguém lembra de Jesus com aquela mesa? Cheio de bebida? Não, de forma alguma. É o dia que eles mais pecam, que o ser humano mais peca. Por quê? Bebe demais, bebedice, e come demais, comilança, né? E fala palavrão, briga, tem confusão. Os hospitais ficam cheios. Então, querido, sai fora disso. Viva a verdadeira vida cristã. Viva o Evangelho. Viva a palavra, né? Aprenda a palavra. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Ouça as nossas ministrações. São palavras que trazem ensino, tá? Tá bom? Deus te abençoe.